noite, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Senhor Jesus, eu declaro que essa palavra lida, ela é perfeita, ela é inerrante. E eu declaro ela verdade, Senhor, para a minha vida e as nossas vidas. Torna cativo, Senhor, todo o nosso entendimento a essa palavra, em nome de Jesus. Eu já te disse, companheiro, e estamos tranquilos com relação a isso. Eu diria que 90% da educação está totalmente no nosso controle. Resta uma única minoria, que coincidentemente são cristãos que fazem apenas barulho, mas eles se calam. Afinal, 7 a cada 10 cristãos que entram para dentro do nosso sistema de educação, nossas excelentes universidades, acabam no final das contas passando para o nosso lado. Quando eu olho, sinto muito orgulho. Devo confessar para você uma coisa, que fizemos um excelente trabalho. Já não há quase mais nenhum professor de oposição. Estão quase todos do nosso lado, cumprindo a missão, lutando pela causa, defendendo o sistema. Eu deixei eles muito bem treinados. Estão oprimindo os que discordam e aplaudindo os que concordam. Você acha mesmo que esses cristãos bananas vão querer virar chacota defendendo seus ideais? São jovens, bobos, precisam fazer parte do grupo para se sentirem valorizados. Essas atitudes dos professores de disseminar as nossas ideologias e oprimir quem se opõe são seguidas pelos alunos. Hoje, os próprios colegas de turma cancelam uns aos outros. Conseguimos colocar significado em coisas que não têm. Simplificamos em poucas palavras para serem mais fáceis de serem repetidas. Ao fazerem isso, nossos fantoches criam ambiência. Sim, claro, isso é fundamental para que possamos criar o senso comum, pois todo cristão, ele é tanto retrógrado quanto ultrapassado, assim como também careta. Aqueles que se opõem, nós colocamos no paredão, literalmente. Por exemplo, falou que não concorda com o movimento LGBT, a gente já taxa como homofóbico, porque dessa forma todo o restante esquece que se trata de uma pessoa. Fazem o que tiverem que fazer simplesmente para acabar com o infeliz. Às vezes a pessoa nem é homofóbica, mas é mais fácil atacar um homofóbico do que o João, por exemplo. E eu confesso uma coisa, eu estou muito surpreso com o trabalho que temos feito e com o número de pessoas que têm nos ouvido cegamente. Muitos pais nem percebem o que está acontecendo, deixam seus filhos sozinhos nessa batalha, e é justamente por isso que ela precisa ser silenciosa, invisível. É claro que existem os cristãos que não aceitam, mas não se preocupe com eles, não. São oprimidos, morrem de medo do coletivo, de falar alguma coisa e ser taxado de careta. São uns bananas. Eu já te disse. Qual é o seu discernimento hoje a respeito das batalhas espirituais que você vive quanto família? Qual é a sua consciência de discernimento a respeito dos enfrentamentos espirituais contra a sua sexualidade, a respeito da identidade dos seus filhos?
A maior arma que Satanás tem para levar você a uma destruição é exatamente arruinando a sua estrutura familiar. 99% das feridas que as pessoas carregam dentro de si, elas são feitas dentro do ambiente familiar. Qual foi a última vez que você atualizou a maneira como você está cuidando da sua esposa? Qual foi a última vez que você reiniciou o seu tratar, a sua atenção, o seu cuidado para com a sua esposa? Qual foi a última vez que você reiniciou, que você atualizou a honra ao seu marido? Qual foi a última vez que você parou, que você conscientizou que aquele momento era uma oportunidade para você elevar a maneira pela qual você trata o seu esposo? Qual foi a última vez que você discerniu as batalhas espirituais que o seu filho, que a sua filha está enfrentando, seja nas escolas, seja em relação aos seus colegas, ou principalmente lá dentro do quarto dele, lá dentro do quarto dela, mergulhado, atolado nas redes sociais, sem limites, sem fronteiras. Qual foi a última vez que você discerniu no seu coração que o seu filho estava em perigo, ou que ele está em perigo? Qual foi a última vez que você orava pela sua filha e você discerniu que há uma cilada de Satanás a respeito dela, existe uma cilada de Satanás a respeito dele, e a pessoa que Deus tem mais próximo do seu filho, da sua filha, é você, pai, é você, mãe. Você já discerniu que criar o filho nos caminhos do Senhor não é você trazer o seu filho uma vez na igreja por semana? Você já entendeu que criar o filho, criar a filha nos caminhos do Senhor vai muito além de uma reunião semanal, embora que seja uma reunião excelente, faz parte, somos parceiros de você papai, de você mamãe, mas você já discerniu que os outros 6 dias da semana, o que essa criança vê dentro de casa, o que ele ouve dentro de casa, o que ele assiste no ambiente doméstico são determinantes para aquilo que eles vão levar para a vida. Você já discerniu o quanto que existe de artimanha de Satanás para levar a tua vida, homem, a um adultério? Para levar a sua vida a uma infidelidade? Levar você a um vício com a pornografia? Você já discerniu a ambiência espiritual em torno da sua casa? Algumas discussões intermináveis, algumas questões cíclicas da sua casa, da sua intimidade. Você já discerniu que existe uma conspiração de morte? Essa é a primeira verdade do texto que nós lemos. Existe uma conspiração de morte inescrupulosa de um inimigo que não descansa. Não descansa. Existe uma conspiração de morte que quer levar o seu amor pela sua casa, quer matar o seu amor pela sua casa, a sua honra à sua casa, a sua responsabilidade à sua casa. Esta noite Deus nos chama aqui e diz: atualize e reinicie a maneira como você está lidando com a sua família. Nunca antes, filhos adolescentes,
foram tão pró-aborto como na nossa geração. Nunca antes. Jovens estão decididas a não casarem, a não ter filhos. E você sabe qual é o grande argumento destes que dizem: eu não vou ter filhos? Eu não vou ter filhos porque o mundo é muito cruel. O mundo é muito difícil. Eu não vou deixar e nem criar filhos em um mundo tão difícil como esse. Quem já ouviu esse discurso? Você consegue imaginar se Joquebede pensasse assim? Você consegue imaginar se Joquebede olhasse para o seu esposo e disse: olha, nós não teremos filhos, porque Faraó plantou uma lei de morte. E essa lei de morte diz que todo menino vai morrer. Se existia um tempo desfavorável para gerar filhos, foi nos dias de Joquebede. Se ela pensasse não gerar filhos por causa de um contexto desfavorável externo, Moisés não nasceria. E se Moisés não nasce dentro de uma visão humana cronológica, nós não estaríamos aqui. Mas você, pai, já discerniu isso? Você tem lido essa guerra cultural que nós estamos lidando todos os dias. Essa cultura erotizada, escrava de uma sexualidade insana e distorcida. E isso vem para tragar os nossos filhos, isso vem para tragar a sua juventude, isso vem para tragar o seu casamento. Ele veio, se não matar, roubar e destruir, e a sua família está nessa lista. E a sua sexualidade está nessa lista. O diabo não quer que você lida com a sua sexualidade segundo os padrões bíblicos. O diabo não quer que você guarde a sua sexualidade para dentro da aliança do casamento. O diabo não quer que você se preocupe em casar-se, em fazer uma aliança séria, incondicional, com uma mulher, com um homem. Ele não quer. É melhor vocês viverem satisfazendo sexualmente e viver sem muitos compromissos, porque afinal, quando a coisa ferver, é melhor você ter uma porta de emergência bem perto para você escapar. O diabo não quer que você entenda que a sua principal missão, se você é casado, é cuidar do seu cônjuge, é cuidar dos seus filhos. O diabo não quer que você perdoe o seu pai, que foi tão imperfeito na sua criação. Ele não quer que você perdoe o abandono da sua mãe. Aquela história que você ouviu, que ela tentou o aborto quando soube que estava gestante de você. E você carrega aquele ódio, você carrega aquela revolta dentro de você. Não, o diabo não quer que você lida com as feridas causadas pelos seus pais nos seus momentos mais insanos em que eles estiveram lá atrás. O diabo não quer que você se aproxime dos seus pais hoje. Ele quer que você passe dias, semanas, meses sem ligar, sem preocupar, sem orar por ele, sem orar por ela, sem se importar por ele, sem se importar por ela, porque afinal, olha o que eles fizeram contra você. Então você está no seu direito, você está na sua razão de matá-los no seu coração, de ser um filho, uma filha indiferente, justificando por todo o mal que ele lhe fez em algum momento do passado. Só que à medida em que alguém toma essa decisão, uma cultura de morte vai sendo gerada.
Uma destruição silenciosa vai ocupando setores da alma, setores do coração. O nosso inimigo, ele quer plantar uma cultura de morte. É muito mais fácil romper com uma aliança do que pedir socorro ao Senhor. O diabo quer que você seja um homem violento dentro dessa casa. O diabo quer que você seja um homem agressivo. Ele quer que você seja uma mulher insubmissa. Ele quer que você seja uma mulher manipuladora. Porque todas essas atitudes são ferramentas que o inimigo utilizará para gerar uma cultura de morte. Todas as direções que você olhar nessa sociedade, você não encontrará inspiração para você levar a sua família a sério como prioridade de honra, respeito, amor, serviço, fidelidade e lealdade. Todas as direções que você olhar nessa sociedade, eles vão dizer sexo livre. Se você sente prazer, ninguém tem nada a ver com isso. Afinal, você cuida da sua vida. Só que esse vocabulário, essas narrativas, são ferramentas de uma cultura de morte que o nosso inimigo deseja plantar dentro da sua casa. Você pode ser o melhor funcionário, o melhor patrão, você pode ser o melhor amigo lá na sua patota, você pode ser a melhor amiga lá no seu grupo de colegas. Mas se dentro de casa você não gera saúde, então você está fracassando aos olhos de Deus. Então, no apagar das luzes, essa cultura de morte está tendo sucesso dentro da sua casa. Esta noite, no nosso último momento do Reinicie e Atualize, Deus vem gritar ao seu coração que nessa cultura de morte, que é muito mais fácil você negligenciar, você ignorar, é muito mais fácil você fugir, é muito mais fácil você trocar de casamento, você trocar de família, você trocar de casa, é muito mais fácil você viver uma independência do que você lutar contra essa cultura de morte. Esse texto, ele vai me ensinar que nessa cultura de morte, viver não é automático. Não pense que será algo automático você cumprir o seu papel de homem com a sua esposa. Não pensa que será automático você sair na rua e você visualizar seduções a todo momento. E mesmo você olhar por imagens sedutoras, você não se render à cobiça. Não pense que será automático você proteger a sua casa. Não pense que será automático você perdoar o seu cônjuge. Não pense que será automático você perdoar os seus pais. Não pense que será automático você criar os seus filhos quando eles estão em crise de rebeldia. Não pensa que vai ser automático, que a sua casa vai sair de um ambiente de tensão para um momento de tranquilidade. Não é automático. Respirar em um ambiente, uma cultura de morte, você precisa lutar. Não é automático você vir para a igreja. Não é automático você orar. Não é automático você meditar nas Escrituras e crer nela como direção de Deus. Essas realidades não é automático. Isso não acontece naturalmente. Você não dorme com tudo bagunçado em caos e você amanhece com tudo organizado dentro de você. Então agora você consegue vencer o pecado naturalmente. Então agora você já não sente mais tentações. Então agora você consegue organizar os princípios dentro dessa casa. Não é automático.
Não é automático você congregar. Olha hoje o que você precisou superar para você estar aqui hoje. Olha o que você já venceu para você chegar aonde que você chegou. Não é automático. O mundo conspira contra a nossa fé. O mundo conspira contra a nossa pureza, contra a nossa integridade. O mundo conspira contra a nossa fé. Não é automático você viver em uma cultura de morte. Não é automático você perdoar. Não é automático você servir. Não é automático você buscar a Deus. Não é automático. Assim como não é automático você respirar e viver todos os dias. Existem sacrifícios diários. Você precisa tomar água. Você precisa se alimentar todos os dias. Você precisa se exercitar. Você precisa se mover. Isso fala que a vida em si não é automática. Existe uma lei da física chamada entropia. A entropia é o fenômeno onde que todas as coisas, naturalmente, elas vão do organizado para o desorganizado. Você compra um carro, você o fabrica novo, sem ninguém andar nele. Deixa ele na loja, deixa ele dentro de uma garagem. Naturalmente, ele começa a envelhecer. Tudo envelhece naturalmente. Vai do melhor para o pior. Vai do bom para o ruim. Naturalmente, se as coisas não forem manipuladas, piora. Isso tem a ver com o seu casamento, isso tem a ver com os seus filhos, isso tem a ver com a sua vida, isso tem a ver com a sua fé, isso tem a ver com a sua espiritualidade. O diabo não quer que você reaja, o diabo não quer que você lute, o diabo não quer que você grita por socorro, o diabo quer que você se entrega a essa morte, o diabo quer que você se renda, porque você já falhou, você já fracassou, então não vale a pena mais. Se renda ao fracasso. Esta noite Jesus vem dizer para você: ei, não se renda a essa cultura de morte. Reúne todas as suas forças, reúne toda a sua coragem, reúne todo o seu fôlego e grita bem alto: eu não vou me render a essa cultura de morte. Eu vou lutar pela vida. Eu vou lutar pela vida. Eu vou lutar para viver. Eu não vou me render. Alguém entende o que Deus está dizendo aqui? Aplauda o nome do Senhor. Pelo amor de Deus, leve a sua família a sério diante do altar de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo, ore pelos seus filhos todos os dias. Seus filhos são pequenos, converse com eles sobre escrituras. Ministre o evangelho no coração dos seus filhos. Pelo amor de Jesus Cristo, ore pela sua esposa todos os dias. Coloque as mãos sobre ela, abençoa a vida da sua esposa. Abençoa a vida do seu marido. Não se renda a essa cultura de morte. E esse texto vem me trazer uma notícia dizendo: mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Esse texto, ele vem me ensinar que existe um modo de viver que não tem a ver com a morte. Esse texto vem me dizer que existe um modo livre de viver diante desse caos de morte. Cristo se manifestou para que em meio a esse caos de morte, você venha viver vida, e vida em abundância.
Eu quero te dizer que se você chega aqui esta noite com muitos conflitos em sua casa, se você chega aqui esta noite com muitos conflitos em seu lar, eu quero te dizer que Jesus veio exatamente para você. Eu quero te dizer que Jesus não está conformado com este ambiente turbulento. Eu quero te dizer que na pessoa de Jesus Cristo existe uma vida que vai transpor toda a morte, que está querendo tragar a sua casa, que está querendo tragar a sua família, que está querendo tragar os seus filhos. Existe uma vida abundante disponível para o seu endereço, diz a palavra de Deus esta noite. Entra num relacionamento mais profundo com Jesus. Se você vive dentro de um lar que é seguro para a sua vida, você não é violentada, você não é abusada por este homem, não tem razão para vocês viverem juntos sem casar. Vocês precisam fazer uma aliança de casamento. É proteção para os seus filhos. É proteção para o mundo espiritual da sua casa. Ninguém aqui é encorajado a ficar dentro de um lar de abusos e violência. Já dizemos aqui vezes passadas. Violência doméstica não é caso de pastor, é caso de polícia. Ei, em nome de Jesus, se os seus olhos fossem abertos, você viria todos os dias demônios querendo tragar a sua casa, os seus filhos, a sua descendência, através de ideologias, através de filosofias, através de tentações, através de distrações. Não dá, gente, não dá. Não dá para eu viver a vida cristã apenas como algo superficial, não dá. Eu não vou sobreviver nessa conspiração de morte, não vou. Eu não vou conseguir resistir às tentações, eu não vou conseguir resistir às seduções do mundo. Em nome de Jesus Cristo, eleva a sua família para um outro nível. Chame Jesus para reinar de maneira mais profunda nessa casa. Chame Jesus para que Ele reine como prioridade nessa casa. Porque é a única maneira para a morte não abocanhar o seu lar, a sua família. Chame por essa vida abundante. Deus quer proteger a sua casa, mas isso não é automático. Jesus precisa reinar lá. Jesus precisa ser reverenciado lá, adorado lá. Chame pela vida abundante de Jesus. Todas as quintas nós pregamos e anunciamos milagres aqui. Temos vivido milagres, ouviremos alguns deles hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa. Mais importante do que um milagre é você viver uma vida abundante em Cristo Jesus, lá dentro da sua casa. Esse lugar precisa ser um lugar de paz. Este lugar precisa ser um lugar de comunhão. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Vive essa vida dentro da sua casa. Deixa eu te lembrar. Todas as sextas-feiras nós temos um encontro de casal aqui, nesta igreja. Casais que oram, que ministram uns aos outros.
palavras e reflexões abençoadíssimas. Como você cuidar dos filhos, como você lidar com os filhos na adolescência. Todas as quartas-feiras, nós nos encontramos aqui com homens, ministrando sobre a vida desses homens, o que é ser um macho, segundo as Escrituras. O que é ser um homem dentro de casa, na vida, no trabalho. Todas as quartas-feiras, as mulheres se reúnem aqui. Você não vai viver essa vida abundante automaticamente. Você precisa dar um passo a mais. E pelo amor de Jesus Cristo, dê esse passo. Não passe mais um ano sem se batizar. O batismo é importantíssimo para a sua fé. É uma aliança que você está fazendo com Jesus de incondicionalidade, de servi-lo. Enquanto você não batiza, é igual dois namorados que querem namorar, mas nunca querem se casar. Não brinque com essa conspiração de morte. Não brinque com seus temperamentos. Não brinque com as suas tentações. Não brinque, não brinque. Semana passada ficamos horrorizados com aquela criança de 13 anos que matou a mãe, que matou o irmão e baleou o pai. Sabe por quê? Entre um dos fatores, porque a mãe pegou o celular dele. Ei, o diabo não escolhe faixa etária. Parece que isso está muito longe. Parece que isso está muito distante. Mas tudo que o diabo precisa é de brecha. Tudo que o diabo precisa é que você dê 1 centímetro para ele. E ele tomará quilômetros. Ei, cuide, atualiza, reinicie. Dê atenção às reclamações da sua esposa. Não pense que isso é só TPM. Não pense que ela está pegando no seu pé. Dê atenção. Acorde, acorda, acorda. Olha as observações que o seu marido tem feito sobre você. Não ignore isso. Chame pela vida abundante de Jesus. Seja homem o instrumento dessa vida abundante para dentro da sua casa. Seja mulher o instrumento dessa vida abundante para dentro de casa. E se você é solteiro, seja esse instrumento de vida abundante para a vida dos seus pais. Numa cultura de morte, é possível vivermos uma vida abundante de Jesus Cristo.